Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso ordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. E quero falar especificamente sobre a manobra que está acontecendo agora no julgamento dos embargos de declaração da DI 2110 e 2111. Vejam só e reflitam comigo. Veja a manobra que está acontecendo. Após aquele voto do ministro Dias Toffoli, como vocês sabem, o ministro Dias Toffoli deu um voto vogal e ele vem falando sobre os valores que já foram pagos aos aposentados por meio de medida cautelar, que esses valores não precisam ser devolvidos. Ou seja, está falando da irrepetibilidade dos valores pagos. Após esse voto, o ministro Alexandre de Moraes também fez um complemento no voto dele. O ministro Luiz Roberto Barroso, também que já tinha votado, apresentou o voto vogal, também falando sobre essa possibilidade de não devolução dos valores já pagos por meio de medida cautelar. Continua aqui. Quem deu o primeiro voto foi o ministro Nunes Marques, que é o relator do processo, das duas ADIs 2110 e 2111. Eu quero mostrar para vocês agora o que aconteceu também no complemento do voto do ministro Nunes Marques, para vocês tirarem as conclusões de vocês. Vejam só. O ministro Nunes Marques, que havia dado um voto de 6 laudas, eu não vou ler para vocês o início do voto, vou ler aqui só o dispositivo, só a parte que está valendo realmente, e vou mostrar para vocês o complemento que ele fez agora, após o voto dos demais ministros a esse respeito. Quando o ministro Nunes Marques votou, o seu voto originário, ele diz o seguinte: do exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, na DI 2110, ou seja, não conheço, ele rejeitou, eu não conheço. Sobre os embargos de declaração apresentados pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, ele diz o seguinte: conheço dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, na DI 2110, e lhes nego o provimento, tendo em vista a ausência de vício na decisão embargada. É como voto. Veja só, após esses votos vogais que ocorreram, o ministro manifestou e complementou o seu voto. Manifestação complementar. Veja só o que fez o ministro relator, o ministro Nunes Marques. Iniciado o julgamento conjunto em 20 de setembro de 2024, tive a honra de ser acompanhado, em meu voto, por suas excelências, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso. Todos esses acompanharam. Divergiram os eminentes ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Dias Toffoli. Continuando aqui. Nesse meio tempo, cuidou o senhor presidente, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, de explicitar a desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais proferidas até a data da publicação da ata de julgamento das ações diretas dessas duas ADIs, que se deu no dia 5/4/2024. Continuando. Em um primeiro momento, hesitei quanto à necessidade de apresentar a explicitação que Sua Excelência trouxe ao colegiado. É que a irrepetibilidade do débito de natureza salarial, quando em discussão, verbas recebidas de boa-fé, é entendimento pacificado
no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Continuando. De qualquer maneira, comungo do entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, por isso, associo-me à explicitação apresentada no voto vogal proferido por Sua Excelência. Veja só, o ministro Nunes Marques comunga do mesmo entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que também entendeu da mesma forma o ministro Dias Toffoli. Ou seja, e esses ministros aqui, que seguem o ministro relator, Nunes Marques, que são Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e o ministro Fux. Ou seja, só aqui já tem 6 votos, mais um voto do relator. Vejam só, pessoal, se esses ministros aqui que seguiram o relator não apresentarem também algum voto vogal divergindo dessa possibilidade e falando sobre o tema 1102, para manter o julgamento do tema 1102, eles já querem acabar aqui com o julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. Aqui eles estavam deixando de forma mais implícita, mas quando eles falam que não se deve devolver os valores que foram pagos, eles estão falando só dos valores que foram pagos por meio de medida cautelar. Em via de regra, aqui eles já estão excluindo o direito dos aposentados que foi consagrado no acórdão por 2 sessões, na sessão presencial e na sessão virtual. Essa aqui é a grande realidade, eles estão falando aqui, eles estão deixando aqui nas entrelinhas, explicitamente. Quando o redator, não o relator, o redator, porque o acórdão final vai ter um redator que vai escrever o acórdão final. Só falta falar. O tema 1102 foi extinto por essa decisão. Isso é o que vai acontecer. Porque se eles estão preocupados aqui da não devolução pelos valores já pagos, isso quer dizer que os aposentados não terão mais direitos. Não cabe outra interpretação. A não ser que esses ministros que deram os votos, que acompanharam o relator, eles venham manifestar, como por exemplo a ministra Carmen Lúcia, como o ministro Nunes Marques modificou seu voto, complementou seu voto. Se esses ministros aqui também não apresentarem alguma modificação, eles estão concordando ipsiliteris com o voto do ministro relator. E aí o tema 1102 já era. Essa aqui é a grande realidade. É mais uma manobra bem implícita que pode acontecer se não tiver manifestação desses ministros que seguiram o relator, que agora, como o relator modificou seu voto, modificou, não complementou, eles podem também apresentar voto vogal manifestando o contrário. É que o tempo vai mostrar para vocês o que está acontecendo, a manobra que está acontecendo, para todo mundo ficar de olho aberto. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.